Teorema de Laplace. Como eu já expliquei para vocês, o Laplace é o pai de todas as resoluções de determinante. Então, eu estava explicando para o meu grande amigo Eduardo que o Laplace pode ser usado em qualquer determinante. Esse determinante aqui, por exemplo, seria 4 menos 6. 4 menos 6 dá menos 2. Só que eu vou resolver ele por Laplace para você ver como ocorre aqui ó, o teorema de Laplace. Então, olha só. 1, 2, 3, 4. Quando eu vou resolver pelo teorema de Laplace, eu primeiro preciso escolher uma fila qualquer. A gente tem aqui 4 filas, a linha 1, linha 2, coluna 1 e coluna 2. Vou pedir para o meu grande amigo Eduardo escolher uma fila qualquer. Então, ó, linha 1, linha 2, coluna 1, coluna 2. Eduardo? Linha 1, coluna 2. Não, ó, é só uma que você escolhe. Eu vou te ajudar, ó, vou escolher só a coluna 2. Então, ó, se eu aplicar o teorema de Laplace na coluna 2, vai dar o determinante. O que diz o teorema de Laplace? O teorema de Laplace, ele diz o seguinte, vamos supor que esse determinante seja A, essa matriz seja A. Então, ó, o teorema de Laplace diz que o determinante de A, ele é o elemento vezes o cofator. Então, o elemento, eu vou colocar os elementos aqui em azul, ó, o elemento, melhor ainda, tive uma outra ideia aqui, ó, o elemento, aqui seria o A, ele está na linha 1, coluna 2, mais o A, aqui ele está na linha 2, coluna 2, vezes o cofator do respectivo elemento. A linha 1, coluna 2 e A linha 2, coluna 2. Então, você vai pegar o elemento vezes o cofator. Elemento vezes o cofator. Então, aqui nós teríamos o seguinte. O determinante de A é igual a A12. O A12 vale 2. E o A22 vale 4, que são os elementos que já estão aqui. Agora vem, o que é o cofator? Cofator nada mais é do que menos 1 elevado à linha mais coluna vezes o menor complementar, ou seja, é o determinante que sobra tirando a linha 1 e a coluna 2. Se eu tirar a linha 1 e a coluna 2, só sobra o 3. Então, vezes o determinante de 3, que vai ser 3 mesmo. E o outro aqui, ó, o A22, seria menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante que sobra, tirando a linha 2 e a coluna 2. Vai dar o determinante de 1. Tudo bem? Então, olha só, a gente teria o seguinte aqui. O determinante de A seria igual a 2 vezes menos 1. Menos 1 elevado ao cubo vai dar o próprio menos 1. E o determinante de 3 é 3. Mais 4 vezes menos 1 elevado à quarta vai dar mais 1. E o determinante de 1 é 1. Então, o determinante de A será igual a menos 6 mais 4. Ou seja, o determinante de A é igual a menos 2. Tudo bem? Então, ó, o determinante de A é igual a menos 2. Ou seja, aqui ó, é 6 menos 4. Né? Aliás, 4 menos 6 dá menos 2. Essa regrinha prática, ela veio exatamente daqui. Ó. E esse cara aqui é o que a gente chama de
teorema de Laplace. Basta multiplicar o elemento vezes o cofator, que você chega exatamente à mesma coisa. Eduardo, deu uma ajudada aí, meu amigo? Sim, professor, obrigado. Por nada. Então, esse seria o teorema de Laplace num determinante 2 por 2. Né? Claro que o teorema de Laplace serve para todos os determinantes. Vamos, então, resolver a questão de número 2. Ele fala o seguinte, determine a soma das raízes da equação. Então, ele quer a soma das raízes dessa equação aqui. Como a gente vai fazer, cara? A gente vai usar agora a aula anterior para resolver isso aqui. Como a gente vai fazer? A gente vai somar todo mundo na primeira linha. Então, se você somar todo mundo aqui, na primeira linha, na primeira coluna, aliás, você vai obter o seguinte. Você vai obter o seguinte determinante. 2 mais 1, 3, mais 3, 6. Então, vai ficar assim, x mais 6, e aqui é 2, 1 e 3. Beleza? X menos 2 mais 4 dá x mais 2, x mais 2 mais 5 dá x mais 7, menos 1 dá x mais 6. Então, aqui vai ficar x mais 6, que é 4, 5 e menos 1. Se eu somar todo mundo aqui, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais x, x mais 6. E o resto eu repito, 2x3. Depois, aqui, se eu somar tudo, 3 menos 3 dá 0, 2 mais 4, 6, mais x, x mais 6. E aqui eu vou colocar 2, 4 e x menos 3. Beleza? Tudo isso é igual a 0. Então, o que eu posso fazer aqui? Aqui, eu posso colocar em evidência o x mais 6. Se eu colocar em evidência o x mais 6, eu vou obter o seguinte. Colocando x mais 6 em evidência. Vai ficar assim. X mais 6 vezes esse determinante aqui, que seria igual 4 vezes 1, aqui vai dar 2, 1, 3, 4, 5 e menos 1, e depois 2x3, 2x3 e 2, 4 e x menos 3. 2, 4 e x menos 3. Esse seria o determinante. Agora, eu posso usar o teorema de Jacobi para simplificar esse determinante. Como eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1 a primeira linha e vou somar em todos os outros. Multiplica por menos 1 a primeira linha e soma em todos os outros. Então, o determinante ele vai ficar da seguinte maneira. O determinante ele vai ficar da seguinte maneira. Ele vai ficar assim, x mais 6 vezes esse determinante aqui, que vai dar 1, 2, 1 e 3. E aí, multiplicando por menos 1 e somando, menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 1, 0. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, mais 4, 2. Menos 1 vezes 1, menos 1, mais 5, 4.
Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 1 dá menos 4. Vou fazer devagar para não errar, né? Menos 1 vezes 1, menos 1, mais 1, 0. Menos 1 vezes 2, menos 2, mais 2, 0. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais x dá x menos 1. Vou colocar assim, ó, fica melhor. Menos 1 vezes 3, menos 3, mais 3, 0. Continuando, então. Menos 1 vezes 1, menos 1, mais 1, 0. Menos 1 vezes 2, menos 2, mais 2, 0. Menos 1 vezes 1, menos 1, mais 4, dá 3. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, mais x vai dar x menos 6. Então, ó, este seria o determinante. E seria igual a zero. Para resolver esse determinante, o que eu vou fazer? Eu vou usar o teorema de Laplace. O teorema de Laplace diz que o determinante é o elemento vezes o cofator. Então, nesse caso, quanto que vai ser? Ora, nesse caso, vai ser o elemento no caso aqui é 1, vezes o cofator. Qual é o cofator? O cofator seria menos 1, deixa eu colocar outra, tá certo. Ó, menos 1, elevado a linha mais coluna, no caso é 1 mais 1, vezes o menor complementar. O que é o menor complementar? É o determinante que sobra tirando a linha 1 e a coluna 1. Vai sobrar esse determinante aqui, ó. 2, 4 e menos 4. 0, x menos 1 e 0. E depois 0, 3, x menos 6. Beleza? Tudo isso igual a zero. Então, vamos lá. Se a gente quiser, então, encontrar aqui o determinante, nós obteremos o seguinte. X mais 6 vezes menos 1 elevado ao quadrado dá mais 1, vezes esse carinha aqui. Esse determinante, vamos ver quanto vai dar aqui. Repete o primeiro, dá 2, 4 e menos 4. Repete o segundo, dá 0, 3, 0x menos 1. X menos 1 e 0. Ué, o borracha não apareceu? Ah, agora sim. Ó, foi 0, x menos 1, 0, x menos 1 e 0. Então, resolvendo aqui, vai ficar 2 vezes x menos 1 vezes x menos 6. Aqui, ó, vai dar 0 e para cá 0. Para o outro lado dá 0, 0 e 0. Ou seja, ficou 2 vezes x menos 1 vezes x menos 6. Tudo isso é igual a 0. Então, ó, basta eu zerar esses termos. Então, se eu zerar, eu obterei o seguinte, ó. Aqui, ó, o número que zera é menos 6. Aqui é 1 e é 2, ou seja, nunca vai zerar. Aqui vai ficar 1 menos 1. E aqui vai ficar 6 menos 6. Tudo bem? Então, a soma das raízes seria 6
mais 1 menos 6. 6 menos 6 dá 0, 0 mais 1 vai dar 1. Então, a soma das raízes será igual a 1. Eu não sei, é aberto ou acho que não é aberto, né? A questão era só isso mesmo. Então, a soma das raízes seria 1. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Renato, Fale, Ronaldo. ali quando você foi escolher, eu posso falar. Ali quando você começou a fazer o La Paz, você Certo. escolheu o termo 1, o elemento 1? Ah, se eu escolhi esse cara aqui. Ah, peraí. Laplace. Eu comecei o Laplace, esse cara aqui. Ótimo. Ó, o que é o Laplace? Você vai multiplicar o elemento vezes o cofator. Então, seria esse cara aqui. Ó. Aqui eu comecei a fazer o Laplace. Certo? O que acontece? Como esses fatores aqui, ó, como esses caras aqui, ó, são todos zeros, aí não vai me importar esses caras, porque é 0 vezes o cofator. 0 vezes o cofator e 0 vezes o cofator. Então, o determinante desse cara 4 por 4 vai ser o 1, que é o elemento, vezes o cofator, que é menos 1 elevado à linha mais coluna, elevado à linha 1, coluna 1, vezes o determinante que sobra, que a gente chama de menor complementar. É o determinante que sobra tirando a linha 1 e a coluna 1. Aí seria esse carinha aqui, ó, 2, 4 menos 4, 0x menos 1 e 0, 0, 3 e x menos 6. E aí, Ronaldo, qual é a pergunta? Não entendi, só queria saber se você tinha escolhido o 1 ou era obrigatório, só isso para saber. Ah, não, não é. Nesse caso ainda não é, mas no próximo exercício vai ser obrigatório. Então, ó, ao invés de eu fazer o Laplace aqui, porque aqui eu teria que calcular mais 4 cofatores, ó, teria que calcular esse mais o outro, então o que eu fiz? Multipliquei por menos 1 e somei em todos, aí eu só preciso calcular um cofator para achar o determinante. Beleza? E a gente utilizando aí a aula anterior na resolução dessa primeira questão aqui. Tudo bem? Tranquilo. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Essa aula é extremamente técnica, é meio puxada mesmo, mas infelizmente eu preciso dela por causa da outra aula, que é a aula de função inversa. Espero que todos tenham terminado. Gente, se você não terminou, peça para eu voltar, que eu volto, tá bom? Então, olha só, aqui você é obrigado, meu grande amigo Ronaldo. Olha só, calcule usando a regra de Quió, o determinante das matrizes A e B. Então, ele quer o determinante A e B pela regra de Quió. Como a gente faz a regra de Quió? A regra de Quió, você vai fazer da seguinte maneira. Você é obrigado a escolher um 1. Qualquer número 1. Professor, e se não tiver 1? Você vai fazer no Jacobi até aparecer o 1. Então, vou escolher esse 1 aqui, ó. Esse 1. E como fica o determinante dessa matriz? O determinante da matriz A vai ficar sempre igual, assim, ó, menos 1, elevado a linha mais coluna, da onde está o 1. Está na linha 1, coluna 3, certo? Linha 1, coluna 3. Então, aqui, ó, linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 3. Então, é menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes, você vai pegar esse determinante que sobrou aqui, ó, o 2 menos, 1 menos, 3 menos e 2 menos. Esse determinante que sobrou,
você vai multiplicar da seguinte maneira, ó. Você vai multiplicar 2 menos 17 vezes 3. 2 menos 17 vezes 3. 2 menos, ó, então é aqui, ó, 3 menos 12 vezes 3. Sempre vai fazer assim. 12 vezes 3. 1 menos 17 vezes 1. Perdão. 1 menos 17 vezes 1. E 2 menos 12 vezes 1. Então, o determinante de A ficaria igual. Menos 1 elevado à quarta dá mais 1. Vezes, ó, 17 vezes 3 dá 51. Então, 2 menos 51 vai dar menos 49. 1 menos 17 vai dar menos 16. 12 vezes 3 dá 36. 3 menos 36 vai dar menos... 3 menos 36 dá menos 33. E 2 menos 12 vai dar menos 10. Então, é isso que fala a regra de Quió. Então, o determinante de A será igual, ó, menos 49 vezes 10 dá mais 490. E aqui vai dar, nossa, vai dar, esse cara vai dar negativo, ó, menos com menos dá mais, mas para esse lado a diagonal é negativa. E 16 vezes 33, menos 16 vezes 33. Ó, 16 vezes 3 dá 48. Deixa eu fazer a conta aqui no cantinho. 48 vezes 11, 8 mais 4, 12, sobe 1, dá 528. Então, o determinante de A, deixa eu subir um pouquinho. O determinante de A seria igual a 490 menos 528. Então, o determinante de A é igual a menos 38. Cara, se o cara só quer que eu faça o determinante, por que ele judia nas contas, né? Não precisava, né? Então, o determinante de A é menos 38. Essa é a regra de Quió. Renato, Oi, fale, doutor. eu não entendi essa parte vermelha do determinante. Ó, ótimo. Eu acredito que você vai entender agora quando eu fazer o item B. O item B não, né? O determinante de B. Só que vai ficar em azul a parte. Ó, você vai fazer o seguinte, ó. É uma regra para você calcular o determinante. Então, como é que ficaria o determinante de B? Você tem que escolher, inicialmente, um 1. Pode ser qualquer 1. Nesse caso, a gente não tem muita escolha. Na verdade, a gente só tem uma única escolha, né? Seria esse cara aqui, ó. Ó, só esse 1. Então, seria isso aqui. Então, você vai escolher o 1. O 1, ele está aqui. O 1, nesse caso, ele está na linha 4, coluna 2. Então, quanto vai ser o determinante? Menos 1 elevado a 4 mais 2 vezes, é sempre assim, né? Menos 1 elevado à linha mais coluna, vezes o determinante que sobra, seria esse cara aqui, ó, 29, 6 e 11. 29, 6 e 11. 39, 17. 39 e 17. Aqui, meu grande amigo Ronaldo. E 25, 11 e 21. 25, 11
e 21. Até aqui, ó, ele até parece o Laplace, né? A regra de aqui, ó. Só que agora que vem, ó, porque essa parte ela fica bem mais rápida. O que você vai fazer? Você vai colocar um menos aqui em todo mundo. Por que que é menos, professor? É da regra. Então, você vai colocar menos em todo mundo. Ó, menos em todo mundo. E aí vai ficar 29 menos 6 vezes 2. Então, vai ficar 29 menos 6 vezes 2. 6 menos 2 vezes 2. 6 menos 2 vezes 2. E 11 menos 5 vezes 2. Aqui, Ronaldo, você sempre vai multiplicar pela linha e a coluna, ó, de onde está o elemento. Então, vai ficar aqui, ó, 30 menos 6 vezes 3. 30 menos 6 vezes 3. Aí, 9 menos 2 vezes 3. 9 menos 2 vezes 3. E 17 menos 5 vezes 3. E aqui, ó, vai ficar 25 menos 6 vezes 4. 25 menos 6 vezes 4. 11 menos 2 vezes 4. E 21 menos 5 vezes 4. Então, o determinante de B vai ficar igual. Menos 1 elevado à sexta, que dá mais 1, né? Vezes. Ronaldo, você entendeu agora, doutor? Acho que agora ficou tranquilo. Sim, agora entendi. Valeu. Imagina, ó. É que essa parte é bem estranha mesmo. Então, aqui vai ficar 29 menos 12. 29 menos 12 vai dar 17. 30 menos 18. Não, deixa eu fazer aqui, ó. 6 menos 4. 6 menos 4, 2. 11 menos 10, dá 1. Depois aqui, ó. 30 menos 18 vai dar 12. 9 menos 6 vai dar 3. E 17 menos 15 vai dar 2. 25 menos 24 vai dar 1. 11 menos 8 vai dar 3. E 21 menos 20 vai dar 1. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. O determinante de B é igual. Menos 1 elevado à sexta vai ficar mais 1. E esse determinante, quanto dá? Gente, esse determinante é o item A. Então, eu já sei que dá menos 38. Então, vai dar mais 1 vezes menos 38. Então, em outras palavras, o determinante de B vai ser igual a menos 38. Beleza? O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil, hein? Fácil. Fácil. O pessoal achando fácil. É isso aí, hein, gente? Gostei de ver. Gente, essas aulas eu sei que não anda mesmo, porque ela é muito técnica. Vou fazer esse 4 aqui e a gente finaliza. Olha só, seja a matriz A, que é essa aqui. Essa é a matriz A. E considere uma matriz B de ordem 2, está o quê? O determinante de A vezes B é igual a 60. Então, olha só. O determinante de A vezes B é igual a 60. Determine não, ele que é o determinante da matriz 3B é igual a...
Então, olha só, gente. Aqui a gente vai trabalhar com o teorema de Binet. O que diz o teorema de Binet? O teorema de Binet diz o seguinte, que o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Então, ó, o determinante de A vezes o determinante de B é igual ao determinante de A vezes B. Então, olha só, determinante de A vezes B é a mesma coisa que o determinante de A vezes o determinante de B. E tudo isso aqui seria igual a 60. Beleza? Quanto vale o determinante de A? Vamos calcular aqui, ó, dá 12 menos 2. 12 menos 2 dá 10. Então, vai ser 10 vezes o determinante de B, 10 vezes o determinante de B, é igual a 60. 60 dividido por 10 vai dar 6. Então, o determinante de B é igual a 6. A pergunta é, quanto vale o determinante da matriz 3B? Então, ele quer o determinante de 3B. Como a gente faz para calcular o determinante de 3B? Gente, 3B significa o seguinte, ó, que todos os elementos da matriz B, ó, vamos supor que exista aqui, né, a matriz B. Então, ela é A, B, C, D. Essa é a matriz B. A matriz 3B, o que ocorre com ela? Ela multiplica todos os elementos por 3. Só que a matriz não é a mesma coisa que o determinante. O determinante, o que vai acontecer com o determinante? O 3, ele vai ficar em evidência 2 vezes. Então, vai depender da ordem do determinante. Como esse determinante é 2 por 2, quer dizer que o 3, ele sai aqui, ó, carregando a ordem do determinante aqui no chapéuzinho. Então, vai dar 3 ao quadrado vezes o determinante de B. Então, 3 ao quadrado é 9 e o determinante de B é 6. 9 vezes 6 é igual a 54. Beleza? Por isso que o determinante da matriz 3B é 54. Porque quando é a matriz 3B, ela multiplicou todos os elementos por 3. Então, se eu colocar todos em evidência, vai ficar o número de linhas. Por isso que o 3 ele sai do determinante, levando no chapéuzinho o expoente. Tudo bem, gente?